Olá, hoje a gente vai mergulhar numa dissertação de mestrado bem interessante, defendida em 2025 por Marcel Antunes Raposo, lá na UTF-PR. O tema é um desafio e tanto, né? Como é que a gente treina futuros médicos, a galera da saúde, para identificar pneumonia em raio-x? E mais, diferenciar a viral da bacteriana, uma coisa sutil no visual, mas crucial. E a proposta aqui foi, olha só, usar uma ferramenta computacional, colaborativa e com gamificação, para deixar mais engajante, talvez. Bom, a nossa ideia aqui é fazer uma análise aprofundada dessa pesquisa, ver o objetivo, as teorias por trás, como eles fizeram e, claro, o que acharam no final. Vamos ver essa mistura de tecnologia e educação médica? Então, para começar, qual era o objetivo principal mesmo dessa pesquisa? Pelo que entendi, era basicamente avaliar se essa ferramenta com jogos e colaboração funcionava para treinar essa leitura de raio-x de pneumonia. E tinha os objetivos mais específicos, né? Tipo, definir o que o app precisava ter, ver se essa ideia de gamificação e inteligência coletiva era viável, e aí construir um protótipo e testar com os estudantes. Exatamente. E o que justifica isso tudo, né, é o impacto lá na ponta. Se você melhora o diagnóstico de pneumonia, a precisão, isso pode salvar vidas, evitar erros médicos. É bem relevante socialmente. Para isso, a pesquisa se apoiou muito na ideia de inteligência coletiva, do Pierre Levy, sabe? Aquele conhecimento que surge do grupo interagindo. E na gamificação, claro. Usando elementos de jogos para motivar os estudantes, como alguns autores, tipo Low, já mostraram que funciona. A ideia é tornar o aprendizado mais divertido. Não sei se divertido é a palavra, mas certamente mais engajador. Faz todo sentido. E as bases teóricas? Quais foram as principais influências para montar essa abordagem? Pelo que vi, eles levantaram alguns pontos importantes. Primeiro, que é difícil mesmo interpretar raio-x para a pneumonia. Não é óbvio, precisa de muito treino, né? Como o Raouf e outros já mostraram. Sim, as diferenças são sutis às vezes. Pois é. E aí entra a inteligência coletiva, não só a definição do Levy, mas pegaram também a ideia dos genes da motivação do Malone, tipo a conexão social, o reconhecimento entre os colegas, isso motiva. Aham. E a gamificação na educação. Já tem bastante estudo, né? A Mar e outros, mostrando que realmente ajuda no engajamento. Usaram aquelas coisas clássicas, pontos, medalhas, ranking. Exato, os elementos básicos de jogos aplicados ao estudo, né? Como progressão, as insígnias, os placares, que o Alves também já tinha mapeado. Ok, entendi a teoria. Mas aí, como eles tiraram isso do papel? Como foi o desenvolvimento e o teste dessa ferramenta? Olha, a metodologia foi bem interessante. Eles seguiram a Design Science Research, a DSR, que é uma abordagem bem focada em criar artefatos tecnológicos para resolver problemas práticos, sabe? E no desenvolvimento do software em si, usaram práticas ágeis, o Extreme Programming, o XP. Ah, legal. E o resultado foi o quê? Um aplicativo? Isso, um protótipo de aplicativo para Android, usando tecnologias modernas, Kotlin, MongoDB para base de dados. O app tinha as funções básicas, né? Login, cadastro e aí o principal, um módulo de treinamento com imagens reais de raio-x, de um dataset bem conhecido do Kermani. E a parte colaborativa e de jogo? Então, tinha avaliação, claro, mas o legal era o feedback. O estudante dava a opinião dele e também avaliava a opinião dos colegas. Aí que entra a inteligência coletiva, né? Para gamificar, eles colocaram votação nos feedbacks, níveis de progressão, emblemas para conquistar, o ranking da turma, descrição em áudio das imagens e até barrinha de progresso. Bem completo. E testaram com quem? Testaram com 15 estudantes de medicina, da Universidade Positivo, lá de Curitiba, a partir do 5º período do curso. E, claro, tudo certinho com aprovação do Comitê de Ética. O anexo tá lá na dissertação. E aí chegamos ao ponto crucial. Funcionou. Quais foram os resultados principais dessa brincadeira toda? Olha, os resultados foram bem animadores, viu? O tempo médio que a galera usou foi baixo, tipo, menos de 10 minutos. Rápido. A média de acertos no começo foi de uns 51%. Pouco mais que chutar, né? Baixo ainda. Sim.
Mas olha que interessante, entre os 5 estudantes que repetiram a atividade, que usaram de novo, a média de acertos pulou para quase 87%. Uau! Que salto! Isso sugere que a ferramenta realmente ajuda a aprender, e rápido. Exatamente. E encontraram também uma correlação positiva moderada entre o tempo que o estudante dedicava e o desempenho final. Quem passou mais tempo tendeu a acertar mais. Faz sentido, né? Total. E o feedback dos estudantes, o que eles acharam? A maioria gostou bastante, mais de 70% de feedback positivo. Elogiaram muito a clareza da ferramenta, a utilidade para aprender radiologia. No questionário que responderam depois, as notas foram altas para a facilidade de uso, para a utilidade percebida e para a atratividade da ferramenta. E a gamificação? O pessoal curtiu. Sim, foi vista positivamente. O ranking e a pontuação foram os elementos que mais motivaram, segundo eles. Mas teve alguma crítica? Algum ponto negativo? Teve sim algumas ressalvas, principalmente sobre uma curva de aprendizado inicial. Talvez demorasse um pouquinho para pegar o jeito no começo. E deram sugestões, claro. Pediram mais módulos, níveis de dificuldade diferentes. Normal, né? Sempre tem como melhorar. Com certeza. Mas o saldo geral, assim, foi bem positivo. Os resultados indicam que a ferramenta tem sim potencial para ser eficaz e engajar os estudantes nessa tarefa. Essa combinação de inteligência coletiva na avaliação dos comentários, com a gamificação, tipo ranking, incentivando a repetir, parece que funcionou bem para treinar essa habilidade específica de leitura visual. Legal. Claro, eles mesmo apontam as limitações, né? A amostra foi pequena, só 15 estudantes, de um contexto específico, então sugerem mais pesquisa. Testar com mais gente, em outras faculdades, talvez acompanhar por mais tempo para ver o efeito a longo prazo. Entendido. Então, resumindo tudo, o que a gente viu aqui foi um exemplo bem prático, né? De como usar tecnologia, elementos de jogos e colaboração para atacar um problema real e bem concreto na formação médica. Uma solução criativa. Exatamente! Isso me deixa pensando, se essa receita, digamos assim, de gamificação com revisão coletiva deu certo para raio-x de tórax, onde mais ela poderia funcionar? Fico imaginando outras áreas que dependem muito de interpretação visual complexa. Será que algo parecido não poderia transformar o treinamento, sei lá, na engenharia, para analisar falhas em estruturas? Ou na área de segurança, para identificar padrões suspeitos em imagens? Ou até no controle de qualidade de indústria? São áreas onde reconhecer padrões sutis é tão crucial quanto na medicina, né? Abre um leque de possibilidades, não acha?